Bom, hoje a aula vai ser sobre ansiolíticos e os hipnóticos, né? São os fármacos que agem na ansiedade e na insônia, né? Então, antes da gente começar a própria farmacologia, nós vamos ter que falar um pouquinho dos conceitos, o que é, para a gente entrar na farmacologia, para você estar entendendo bem. Vamos aos ansiolíticos. São fármacos utilizados no tratamento da ansiedade, reduzir os sintomas ou a intensidade das crises. Então, os ansiolíticos, eles são fármacos que reduzem os sintomas e reduzem a intensidade da crise da ansiedade, tá? Os hipnóticos, eles são fármacos que causam sonolência e facilitam o início e a manutenção do sono. Em doses pequenas, ele causa sedação. Mas a sedação é aquela sensação de bem-estar ou de relaxamento, tá? Em baixas doses, em pequenas doses. Em doses maiores, é a hipnose, que é o sono. Doses ainda maiores, é a anestesia cirúrgica. Eles são depressores do sistema nervoso central. Então, a ansiedade, a gente tem dois tipos de ansiedade. A fisiológica é aquela passageira. Só um pouquinho. Então, a gente tem dois tipos de ansiedade, né? A gente tem a ansiedade fisiológica, que é aquela passageira, aquela normal, que você fica ansioso por causa de uma prova, por causa de alguma coisa. E a gente tem a ansiedade patológica, que ela já é duradoura. Ela perturba a personalidade da pessoa, tá? Então, ela é desagradável, estado de tensão, apreensão ou de inquietude, tremor que parece originar-se de alguma fonte desconhecida, né? A gente chama de fobia por diversos motivos. É chamado de fobia por diversos motivos. Pode ser uma fobia a algum inseto, alguma coisa, pânico e a própria ansiedade. Espera aí só um pouquinho. Os tipos de ansiedade. A gente tem a fobia específica. A fobia específica é aquela pessoa que tem medo de altura, medo de inseto. A fobia social, que é o medo de se relacionar, o medo de conversar com outras pessoas. O pânico, que é a agorafobia de ambientes públicos, aquela pessoa que tem pavor de falar em público. A depressão ansiosa. O estresse pós-traumático, que é quando sofre algum assalto, algum acidente. Transtorno obsessivo compulsivo, TOC, que é aquela pessoa que tem a mesma rotina. Se não obedece àquela rotina, ela acha que não vai sair nada bem. Os sintomas da ansiedade. A ansiedade causa alteração no funcionamento de diversos sistemas periféricos. No cardiovascular, temos a palpitação, hipertensão, vermelhidão e hiperventilação. No cardiovascular, vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a pressão arterial e vai ter umas áreas de vermelhidão. No endócrino, elevação dos níveis de corticosterona, que é o cortisol, tá? Plasmático, alteração do funcionamento da tireoide, alteração do ciclo hormonal feminino. Tem mulheres que, por causa da ansiedade, o ciclo dela fica desregulado, ela pode menstruar antes do esperado. Então, vai alterar esse ciclo menstrual. No trato gastrointestinal, a gente vai ter gastrite, né? A gastrite nervosa, úlceras, a diarreia, porque vai aumentar as secreções estomacais, vai aumentar o peristaltismo
do trato gastrointestinal. No sistema nervoso central, a gente tem insônia, agitação, dificuldade de concentrar. Dificuldade de concentrar. Então, no sistema nervoso central, vai aumentar a intensidade da transmissão neuronal. Tá? Agora, o sono e a vigília. Né? A gente vai ter fármacos que vão agir diminuindo a ansiedade, que eles vão agir no ciclo da vigília e do sono. A vigília são nível de consciência ou estado de atenção. O indivíduo é capaz de responder ao meio, é quando ele está acordado, né, ainda. O sono é o estado de inconsciência em que o indivíduo pode ser despertado. Falta prejudicada, que prejudica, aliás, a saúde, o sistema nervoso, o sistema imunológico, o funcionamento do sistema nervoso central, o aprendizado e o crescimento celular. O sono, os níveis cerebrais eles vão estar diminuídos. O indivíduo chega no estado de inconsciência, entretanto, ele pode ser despertado em qualquer momento. Tá? Nós vamos ver agora o estágio do sono. O sono, eles são 4 estágios e o sono REM. O estágio 1, que é a sonolência, ela é muito próxima da vigília. Esse daqui é um eletroencefalograma, tá, pessoal? Então, a sonolência ela é muito próxima da vigília. As ondas cerebrais, a gente pode observar que apresentam uma alta frequência. Ou seja, elas são muito próximas e apresentam uma baixa amplitude. Significa que as ondas cerebrais estão funcionando em intensidade elevada, muito próximo do estado de vigília. O estágio 2, que é o sono leve, as ondas cerebrais são mais lentas. A frequência ela diminui um pouco e a amplitude ela aumenta um pouco. A gente pode ver, observar no desenho. Isso mostra que a transmissão neuronal ela é menor. O estágio 3 e 4 já é o sono profundo. As ondas cerebrais ela apresentam amplitude muito maiores e a frequência menores. No sono REM, as ondas são rápidas, desincronizadas, não tem sincronia. Ela aparece como um estado acordado. O sono que normalmente é aquele sono que a gente normalmente está sonhando. A gente chama de REM. Ele vem de movimentos rápidos dos olhos. É um sono profundo, de intensa atividade neuronal e frequência rápida, né, alta. E a amplitude é pequena. Então, aqui a gente tem, mostrando de novo, o estágio 1, o 2, o 3, o 4 e o REM. Os hipnóticos eles vão agir no estágio 2, que é o sono leve, mas fácil para despertar. Porque vai aumentar, os hipnóticos eles vão aumentar essa fase. Entre a fase 3 e 4 e REM, vai acontecer vai encurtar os ciclos. Eles vão acontecer mais rapidamente e pertence por mais tempo na fase 2. A fase 2 ela vai ser um pouco alargada, né? E o estágio 3, 4 e o REM, eles vão acontecer mais rapidamente e ele vai permanecer nesse estágio 2, os hipnóticos. A insônia. A insônia é a diminuição da quantidade ou ela piora da qualidade do sono, levando uma diminuição do bem-estar durante o dia. Então, a insônia ela é a diminuição da qualidade e da quantidade de sono, levando a uma diminuição do bem-estar durante o dia. Ela é classificada em 25 classificações diferentes, segundo a Associação Americana do Sono. Existem 25 classificações diferentes da insônia. A insônia transitória, né? É aquela
que leva alguns dias, ela é causada por eventos ou experiências estressantes, que geralmente são bem definidas e reconhecimento pelo indivíduo, tá? A ansiedade em relação a um exame, né? A ansiedade antes de fazer uma prova, antes de fazer alguma coisa. A entrevista para um emprego, viagem de férias iminente, uma preocupação quando acordar cedo. A insônia prévia, ela dura de 2 a 3 semanas. Ela é causada por eventos estressantes de gravidade ou duração maiores, que é aqueles associados à insônia transitória, tá? Os eventos estressantes de gravidade, eles são maiores. Lembrar que dura de 2 a 3 semanas só. A insônia crônica são muitas semanas. A insônia em indivíduos de sono potencialmente normal, cujo sono é significativamente alterado por condições médicas, né, alguma doença, psiquiátricas, o ritmo circadiano. A insônia, ela não é uma doença, e sim um sintoma. Pode ocorrer em diferentes fases do sono, no início, ao despertar e interrupções. No idoso, tem menor duração do sono, maior número de interrupções no sono. Que o idoso ele levanta toda hora, né, para ir no banheiro. No recém-nascido, tem maior duração do sono e maior número de interrupções do sono. Então, pessoal, a insônia ela não é uma doença, é um sintoma de alguma doença, tá? As principais causas da insônia: estresse, depressão, ansiedade, dores ocasionalmente ou crônicas, efeitos colaterais de fármacos, uso de cafeína e álcool, alteração do ciclo circadiano, alterações comportamentais, alterações fisiológicas e patológicas, tá? Os distúrbios que vão estar relacionados ao GABA, né? A insônia, ela é uma ansiedade. A insônia e a ansiedade, aliás, elas estão relacionadas com o metabolismo e ação do GABA. O GABA, ele é um neurotransmissor considerado inibitório. Ele vai ser biosintetizado e metabolizado. Ele pode agir nos receptores do tipo GABA, que produz um efeito biológico. Os principais fármacos que são ansiolítico e hipnótico, eles vão agir no receptor GABA, que são os modeladores de alostéricos, que são os benzodiazepínicos, os barbitúricos, que provém da abertura dos canais de cloreto. Aqui um pouquinho da síntese do GABA. O GABA ele é um neurotransmissor inibitório. Ele é produzido a partir do glutamato, por uma descarboxilação, que é produzido o GABA. Tá? Os receptores do GABA, a gente tem os receptores ionotrópicos e os metabotrópicos, tá? A gente tem duas classes aí de receptores. Os ionotrópicos vão agir no GABA-A e GABA-C. Os benzodiazepínicos e os barbitúricos, eles vão agir principalmente nos receptores do tipo inotrópicos. Tá? O metabotrópicos é o GABA-B. Os receptores GABA-A, eles são ionotrópicos, é uma proteína do canal iônico que transporta o cloreto. Aumenta a concentração do GABA, ela favorece a entrada de cloreto na célula. Aqui a gente pode ver, ó, o GABA-A vai entrar na célula. O cloreto ele passa por aqui, ele passa aqui, de fora para dentro da célula. Tem dois sítios ativos para fazer essa ligação,
que um é o barbitúrico, os barbitúricos, e o outro são os benzodiazepínicos. Eles vão agir nas funções receptores GABA. Então, os receptores GABA. O GABA-A é uma proteína que é formada por 5 subunidades. As subunidades é o alfa, o beta, o gama, o delta, o pi e o rho. E tem as isoformas das unidades, que é o alfa 1, alfa 6, o beta 1, beta 3, gama 1, gama 3, tá? Os benzodiazepínicos, eles possuem afinidade no sítio benzodiazepínico, localizado no receptor GABA-A, que ele é formado, os benzodiazepínicos, eles são formados por uma subunidade alfa. O sítio benzodiazepínico está presente apenas nos receptores GABA-A, que apresentam uma subunidade alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Então, os receptores GABA-A com formação relevante para benzodiazepinas, que os receptores GABA com sua subunidade alfa 1, onde os benzodiazepínicos eles vão se ligar. Eles vão se ligar bem aqui, ó, no alfa 1. Os benzodiazepínicos. Então, o mecanismo de ação dos benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, ao se ligar à sua subunidade, eles vão potencializar a ligação do GABA. Então, como já disse para vocês anteriormente, o GABA é um neurotransmissor que se liga aos receptores GABA, promovendo a abertura do receptor do GABA. Com esse receptor, ele vai se abrir e vai entrar o cloreto dentro da célula. O cloreto entra na célula, vai promover uma hiperpolarização da célula. O neurônio ele vai ficar hiperpolarizado. A consequência imediata disso é que aquele neurônio que se tornou mais resistente a um processo de despolarização, a pessoa que tem uma atividade neuronal muito intensa, se os neurônios permanecem mais resistentes à despolarização, vai permanecer ao menor estado de vigília. Tá? Por quê? Porque vai diminuir a atividade neuronal, que é o sono. Na ansiedade, a gente tem uma grande atividade neuronal, que é uma hiperpolarização. Vai diminuir as condições neuronais dessas células cerebrais. Como consequência imediata, a gente tem diminuição dos sintomas da ansiedade. Os benzodiazepínicos, eles vão se ligar aos seus sítios, que a gente viu, que é o alfa 1, e vai promover uma maior afinidade do GABA para seu receptor. O GABA, ele permanece mais tempo ligado ao receptor do canal de cloreto. Consequentemente, ele vai permanecer mais aberto. Mais tempo ele vai ficar aberto. Ele vai se abrir com maior frequência do que irá se abrir se não tivesse a ação dos benzodiazepínicos. Consequentemente, a célula vai permanecer por mais tempo hiperpolarizada. Com isso, a gente vai diminuir a ansiedade e diminuir o estado de vigília. As benzodiazepínicas versus barbitúricos. As benzodiazepínicas, elas dependem do GABA, porque aumenta o número de abertura dos canais de cloreto. Os barbitúricos, eles são independentes do GABA. Eles se ligam em seus receptores, eles vão aumentar o tempo de abertura dos canais de cloreto. O barbitúrico se ligou ao receptor GABA, ele promoveu a abertura, mesmo na ausência desse GABA, fazendo com que esse canal de cloreto permaneça aberto por mais tempo. Então, vai ser mais cloreto entrando na célula. A célula vai ficar hiperpolarizada por mais tempo. Com isso, vai diminuir a ansiedade e diminuir a insônia. Então,
A farmacoterapia da ansiedade e da insônia. Os barbitúricos, os benzodiazepínicos, o agonista serotoninérgicos, os antidepressivos e outros. Hoje nós vamos estar falando dos dois principais, que são os barbitúricos e os benzodiazepínicos. Tá? Primeiro vamos começar com os barbitúricos. Quais são os principais usados, né? É o fenobarbital, o tiopental, amobarbital, pentobarbital e secobarbital. O mais usado assim que a gente vê na clínica é o fenobarbital e o tiopental, que a gente mais vê. Então, os uso terapêutico, eles são ansiolíticos, anticonvulsivante, hipnótico, anestésico porque tem uma rápida ação, né, para a indução da anestesia. Exemplo, a gente pode dar o tiopental, e ele tem efeito sedativo também. Os barbitúricos, eles são classificados em 3 ações: de ação longa, ação curta e de ação ultra curta. O de ação longa, a gente tem o fenobarbital, que dura de 1 a 2 dias. De ação curta, de 3 a 8 horas, a gente tem o pentobarbital, secobarbital e o amobarbital. De ação ultra curta, que é 20 minutos mais ou menos sua duração, é o tiopental. Tá? Eles são classificados de acordo com o tempo de ação. O de ação curta são indicados como indutores anestésicos, né? Que é o tiopental. Os efeitos adversos. A gente vai ter um potencial de abuso, né? Se tem um potencial de abuso. Sonolência, que é o efeito hipnótico. Náusea, vertigem, tremor, indução enzimática. A principal desvantagem dos barbitúricos é essa indução enzimática. A farmacocinética. A administração deles é por via oral, exceto a anestesia, né, que é intravenosa, que é na indução anestésica, que a gente faz essa anestesia. Ácidos fracos são absorvidos no estômago. A lipossolubilidade com redistribuição vai aumentar essa lipodistribuidade. Ele vai ser distribuído pelos tecidos, que vai levar um aumento da perfusão sanguínea e, posteriormente, ele vai ser redistribuído para os tecidos adiposos, tá? O metabolismo é hepático, rim e pulmão. Os benzodiazepínicos: alprazolam, bromazepam, clonazepam, diazepam, lorazepam e midazolam. Esses que fazem parte dessa classe dos benzodiazepínicos. Os seus usos terapêuticos. Eles são ansiolíticos, hipnóticos, anticonvulsivante e de sedação para procedimento médico e odontológico. Os ansiolíticos é o diazepam, clorazepam, lorazepam, alprazolam e bromazepam. De efeito hipnótico é o nitrazepam e flurazepam. Anticonvulsivante, que é o clonazepam e o diazepam. E de sedação para procedimento médico e odontológico é o midazolam. As principais propriedades dele. Ele é ansiolítico em menores doses, anticonvulsivante, hipnótico, indutores de anesia, relaxante muscular, causa perda de consciência, como coma. Esse uso ele depende da dose a ser administrada. Conforme você vai elevando a dose, vai fazer um efeito. A relação entre a dose letal e a dose eficácia. Os benzodiazepínicos eles são mais seguros que os barbitúricos. A dose de benzodiazepínicos para provocar a morte é 1000 vezes maior
para produzir ansiedade e também induz o sono, né? A classificação dos benzodiazepínicos também depende da sua ação, né? Eles são classificados de ação longa, ação curta e ação intermediária. Ação longa é de 1 a 3 dias, que é o diazepam, o flurazepam, que são os mais usados, né? De ação curta é de 3 a 8 horas, que é o triazolam, oxazepam. E de ação intermediária, que é de 10 a 20 horas, o efeito dele. Alprazolam, lorazepam. Esses dois são os mais utilizados. Os efeitos adversos: cansaço, sonolência, torpor na manhã seguinte, né? Outros efeitos são raros, que é o ganho de peso, erupção cutânea, prejuízo da função sexual, a irregularidade menstrual, né, menstruais e anormalidades sanguíneas. Vai ter uma redução do número de células sanguíneas. Os efeitos adversos. Os efeitos adversos entre dois ansiolíticos, que não dá muito para enxergar aí, ficou meio embaçada a imagem, que é a brusbiona e o alprazolam. Quando comparados, a gente pode observar que a bruspiona, ela causa mais náusea, tontura e cefaleia. Diminui a concentração de sonolência e a fadiga, né? A bruspirona, ela é mais utilizada em idosos, pois ela não compromete muita concentração e ela não causa também muita sonolência. A farmacocinética, ela tem uma biotransformação hepática, podendo gerar metabólitos ativos, exceto o lorazepam, oxazepam e o tenazepam. São classificadas em duas fases, né, na fase 2 e que vão agir só na fase 2, que vão ser biotransformados apenas em relação à fase 2, que é a relação de conjugação, e a fase 1 e 2, que é o diazepam e o flurazepam. O metabolismo é no fígado, pelas enzimas do citocromo P450, principalmente o CYP3A4 e o CYP2C19. Os benzodiazepínicos, os que sofrem somente a fase 2, que é a conjugação, são melhores para os pacientes com cirrose hepática, idosos e fumantes. O tempo de meia-vida depende da substância. O tempo de meia-vida é prolongado em idosos e pacientes com doença hepática. Então, aqui o metabolismo dos benzodiazepínicos. Muitos benzodiazepínicos, eles vão produzir metabólitos ativos. Isso que vai justificar o tempo de ação de alguns ser prolongados, como por exemplo, a gente tem a clordiazepóxito. Ela é um benzodiazepínico ativo, ela também é um metabólito ativo, ela sofre o efeito da desmetil clordiazepóxito, tá? O desmetildiazepam é um metabólito ativo comum do diazepam e do prazepam. O lorazepam aqui, ele vai sofrer efeito da conjugação, então ele é a segunda fase. Todos vai ter excreção renal, tá? Todos vão ser excretados no renal. O flurazepam, ele vai causar metabólitos metabólitos ativos, através da conjugação, e vai ser excretado também, vai ter uma excreção renal.
Bom, nesse quadro aí, os metabólitos ativos, a gente tem o tempo de meia-vida de cada um, né? Como que é o tempo de meia-vida. Os metabólitos ativos, se eles vão produzir metabólitos ativos e a meia-vida, tá? Depois vocês dão uma olhada no tempo de meia-vida de cada um, tá? Nesses detalhezinhos. Então, as classificações do benzodiazepínico. De acordo com a potência dele, ele pode ser classificado em alta, em média e baixa. E o tempo de meia-vida, que a gente já falou, que é classificada ultra curta, curta ou intermediária e longa. A potência alta vai ser quem vai estar incluso nessa classificação de alta. É o alprazolam, clonazepam, lorazepam e o triazolam. De média, nitrazepam. De baixa, terazepam. A meia-vida, a gente classifica como ultra curta, menor de 5 horas, curta ou intermediária de 6 a 12 horas e de longa maior que 12 horas. Os sintomas da retirada brusca, né, dos benzodiazepínicos. A gente tem sintomas da síndrome da abstinência. Quando você tira de uma vez, vai ter confusão mental, visão borrosa, diarreia, a perda do apetite, perda de peso, ansiedade rebote e insônia rebote. Tá? O que a gente pode concluir, então? As vantagens dos benzodiazepínicos em relação aos barbitúricos. O início terapêutico é maior. A dose letal e a dose terapêutica é maior. Tem um menor potencial de causar dependência física e psíquica. Eles não produzem indução enzimática. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Onde que é usado. Transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade generalizado. A gente vai usar o quê? Benzodiazepínico. Também pode ser usado outras coisas, mas aqui eu trouxe para vocês dar uma relação do que a gente está estudando, né? Da onde que a gente vai usar. O transtorno da ansiedade generalizada vai ser usado um benzodiazepínico, que é o clonazepam, que é o mais usado, né? Bromazepam, clocaxepam, aliás, tá? Mas também pode ser usado outros. O transtorno do pânico vai ser usado um benzodiazepínico, o clonazepam, que é o mais usado. O transtorno obsessivo compulsivo, a gente vai usar o quê? Uma fluoxetina. Né? A fobia social, ficou meio cortada aí, mas depois dou uma arrumada, pessoal. A fobia social, a gente vai usar um benzodiazepínico, mas não só ele, né? A gente pode usar outros. Um benzodiazepínico, como o clonazepam. Uma fobia específica, que a gente vai fazer só uma psicoterapia. A gente não, aliás, o psicólogo, né? O psiquiatra. Né? E aqui, nessa imagem, é as vantagens e a desvantagem dos fármacos ansiolíticos e hipnóticos. Né? As benzodiazepínicas. O clonazepam, ele é usado, é o uso potencial em tratamento crônico da crise. Ficou meio embaçado aqui no slide, mas daí a hora que vocês baixar o slide, vocês vão ver melhor. Daí vocês dão uma olhadinha nesse quadro aqui, que tem dos benzodiazepínicos, as vantagens e as desvantagens deles, vocês dão uma olhada, né? Os outros fármacos, os barbitúricos, né? Pessoal, é só isso a aula de hoje, tá? Muito obrigada pela atenção aí de todos.